Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Josiano, sou professor de História do sexto ao nono ano e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o contexto político, econômico e de guerra no Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele inicia logo após o conturbado período regencial. Esse período regencial ficou conhecido e ficou marcado por causa das revoltas provinciais que vinham acontecendo. No norte ao sul do Brasil, as províncias literalmente pegaram em armas por conta das disputas de poder local, problemas sociais e questões republicanas. Essas disputas resultaram na criação de dois partidos de forma específica: o Partido Conservador, organizado pelos regressistas, e o Partido Liberal, organizado pelos progressistas. Ambos os partidos concordavam que essas revoltas provinciais que vinham a acontecer no Brasil estavam vindo a prejudicar todo o sistema econômico e o sistema político do Brasil. E eles necessitavam de uma ação imediata para retomar a ordem. Ou seja, qual era a ideia principal? Fazer com que o poder central fosse fortalecido e, ao mesmo tempo, o poder das províncias diminuído. Isso poderia vir a acontecer graças à aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1940, onde o imperador poderia vir a assumir o seu trono de direito, fazendo com que a centralização do poder retornasse ao império, no caso o governo imperial. Porém tinha um problema em 1940, o que é? Em 1940, Dom Pedro II tinha apenas 14 anos. E ele não podia assumir o trono, até porque ele não era maior de idade. Então o que foi que os congressistas acabaram aqui fazendo? Criaram uma medida constitucional onde que a maioridade foi diminuída de 18 para 14 anos, fazendo com que em 23 de julho de 1940 o Dom Pedro II assumisse o seu cargo de direito como imperador. Esse fato citado ficou conhecido como o golpe da maioridade. Com o golpe da maioridade institucionalizado e a coroação de Dom Pedro II acontecendo, o poder moderador ele volta a ser exercido no Brasil e dura até a proclamação da República em 1889. Com o poder moderador retornando, a centralização do poder e o fortalecimento da figura do imperador era concretizada de uma forma mais sólida. O parlamento em si era um grande local de debates durante o Segundo Reinado, e os dois partidos políticos que dominavam, no caso os conservadores e os liberais, muitas vezes ficavam discordando uns dos outros e discordavam muitas vezes até das leis e das ações e decisões que o imperador vinha a tomar. Porém, lógico que o poder moderador fazia com que esses questionamentos às suas decisões fossem logicamente descartadas. Quando acontecia algo desse naipe, quando acontecia questionamentos contra a ordem do imperador, o imperador simplesmente fazia novas eleições para colocar novas pessoas no parlamento. E isso fazia com que o poder em si do imperador fosse um pouco mais respeitado. Para não ocorrer tantas discordâncias e tantas disputas entre os dois partidos
líderes, o conservador e o liberal, o Dom Pedro II revezava o poder dos ministérios entre os partidos, para que não acontecesse nenhum tipo de disputa política desnecessária. Sobre a economia do Segundo Reinado, podemos perceber que o café, a produção de café, é o que está à frente e o que vai ajudar o contexto de modernização do Brasil por meio dos lucros que vieram a ser atribuídos. O café em si, ele é uma planta nativa do leste da África, especificamente da Etiópia, e acreditavam-se que as primeiras mudas tenham entrado pelo Brasil por Belém do Pará, em 1727. Inicialmente, os cafezais em si ocuparam o litoral do Rio de Janeiro. Depois avançaram pelo Vale do Paraíba e entre 1830 e 1880, o café produzido no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista tornou-se a principal riqueza do Segundo Império. Daí a expressão usada. Na época, o Brasil é o Vale. Posteriormente, em consequência do esgotamento dos solos, do aumento da procura, os cafezais se espalharam pela zona da Mata Mineira e pelo oeste paulista, onde havia a terra roxa, né, um tipo de solo ideal para o cultivo do café, e na sua marcha os cafezais foram fazendo a riqueza dos barões do café, nome dado aos cafeicultores que foram enriquecidos com a produção e a exportação do produto. Nós temos que levar em consideração que o café em si ele só cresceu no âmbito da exportação por causa da Europa e dos Estados Unidos. Se teve o costume de tomar café nesses locais, e isso fez com que o Brasil fosse um dos principais exportadores de café conhecidos em todo o mundo. Lógico que isso dura mais ou menos até 1929, quando se tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, fazendo com que a crise econômica estadunidense chegasse no Brasil, prejudicando o contexto da exportação. Até porque os Estados Unidos estava querendo parar de comprar fora do seu país para poder se estabilizar em pós-queda da Bolsa de Valores. E isso atingiu consideravelmente a economia cafeeira no Brasil. Outro contexto é sobre a segunda, no segundo reinado, é sobre a Guerra do Paraguai, que acontece em 1865. Os militares do exército eles ganharam uma força gigantesca pós-guerra e não se contentavam apenas com as atividades nos quartéis. Eles tinham inspirações positivistas e, por causa dessas inspirações, eles decidiram que tinham um dever de participar da política brasileira. Mas o Dom Pedro II impediu essas manifestações políticas vindas dos quartéis, e isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. Leve em consideração também, dentro de um determinado contexto de guerra, que desde o primeiro reinado havia uma união entre o Estado e a Igreja. E, de acordo com a Constituição de 1824, a religião oficial do Império Brasileiro era a católica. E isso continua até a próxima Constituição pré-estabelecida no governo Vargas. Lógico que isso é uma conversa para outro momento. Ok? Pessoal,
No mais, é isso. Espero que vocês tenham compreendido todo o contexto da nossa aula sobre o Segundo Reinado e qualquer dúvida, perguntem ao professor de sua respectiva escola. Até mais!